seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas com o Universo. Hoje eu trago um tema que eu já abordei por aqui, que é o funcionamento da nossa mente, para a gente refletir juntos e explorar novas possibilidades. Como seria a sua vida se você não estivesse preso à limitação da sua mente? Quanta dor, quanto sofrimento a gente tem pela necessidade de controle que é da mente, pela necessidade de antecipar as coisas que é da mente, e aí a gente deixa, impede, né, o fluxo natural das coisas, o fluxo natural da vida. A gente impede que o universo nos surpreenda, porque a gente precisa antecipar, porque a gente precisa controlar, porque a gente precisa se preparar. E o quanto esse funcionamento excessivamente mental nos afasta da nossa própria essência, da nossa autenticidade. Se você está aqui consumindo esse tipo de conteúdo, você provavelmente é uma pessoa que já está na jornada do autoconhecimento, que você se questiona sobre o que é você, quem é você, o que é importante para você, o que faz sentido para você, por que você está aqui, para onde você está indo, certo? E você também já deve ter percebido que a sua mente racional não tem essas respostas. E que não vai ser através dela, ou somente dela, que você vai acessá-las. Então eu venho, nos últimos anos, vivendo, experimentando, estudando, lendo sobre isso, para o meu processo de cura, e, claro, compartilhando isso nos atendimentos individuais e em grupo, e aqui no podcast também. Hoje eu vou trazer um olhar sobre a mente recortado de um grande místico, um grande pensador, que você com certeza já ouviu falar, um guru indiano chamado Osho, que já não está mais nesse plano, mas que deixou um legado imenso, de muitos livros, de muitos registros, de muitos pensamentos e reflexões. Um dos meus oráculos preferidos é o Tarô Zen do Osho. Super recomendo, né? Uso muito ele nos meus atendimentos também. E eu quero falar sobre esse livro aqui. Vou deixar na descrição o link para você saber mais. Se você quiser adquirir o seu livro, usa o meu link ali na Amazon para você adquirir. O livro do Osho, chamado O Livro do Ego, Liberte-se da Ilusão. Eu não terminei de ler o livro ainda, mas quando eu cheguei no capítulo chamado Mente, eu risquei tanto, sublinhei tanto, marquei tantas coisas que eu queria compartilhar aqui no podcast, que hoje eu vou ler uns trechos e vou comentar. Inclusive, quero saber de você que me acompanha aqui, o que você achou dessa proposta de leitura comentada. Eu já deixei um vídeo aqui comentando um dos contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, dentro desse capítulo Mente, o Osho diz: a mente está sempre pedindo mais, é um mendigo. E aí ele conta uma parábola antiga que eu achei fantástica e eu vou ler para você. Um mendigo bateu na porta do palácio. Por acaso o rei estava saindo para sua caminhada matinal no jardim, de modo que ele próprio abriu a porta. Este parece ser um dia de sorte para você, disse o mendigo. Para mim ou para você, indagou o rei. Isso será decidido no fim do dia. Sou um mendigo e peço apenas uma coisa. Tenho essa tigela de esmolas. Pode enchê-la com qualquer coisa que queira? Falou o mendigo. O mendigo parecia um pouco estranho. Seus olhos eram os de um místico. O seu discurso não era de um mendigo, e sim de um imperador. Toda a sua aura era de imensa autoridade. O rei ordenou que o seu primeiro-ministro enchesse a tigela do mendigo com moedas de ouro, para que pudesse lembrar que batera na porta de um rei. E que ele foi afortunado. O mendigo riu. Qual é o problema? Questionou o rei. À noite, tudo será decidido, afirmou o mendigo, cujo comportamento era estranho, porém muito atraente também. Ele era um homem bonito. E então o problema começou. Quando o primeiro-ministro trouxe um saco de moedas de ouro para encher a tigela, todas desapareceram e a tigela permaneceu vazia. Mais moedas. Mais moedas. Todas as moedas que estavam na tesouraria foram trazidas e todas desapareceram. A cidade inteira reuniu-se ali e as notícias se espalharam de forma intensa e rápida.
Faça o que for preciso, mas traga todos os diamantes, rubis, esmeraldas e encha a tigela do mendigo, ordenou o rei. Mas tudo desapareceu na tigela e permaneceu vazia como nunca. Por fim, o rei perdeu tudo. Era noite, o dia todo houve entusiasmo por toda a cidade. O rei era teimoso, mas agora não adiantava, ele não tinha mais nada para dar. Ele caiu aos pés do mendigo e lhe perguntou o segredo da tigela. É uma tigela mágica? É noite, você me disse repetidas vezes. À noite, ao pôr do sol, tudo será decidido. Agora é a hora. E, de certa forma, tudo está decidido. Eu fui derrotado por um mendigo. Mas você não é um mendigo comum. Tudo o que eu quero saber é qual é o segredo dessa tigela de esmolas. Disse o mendigo. Não é um segredo. É algo que todo mundo sabe. Basta olhar atentamente para a tigela de esmolas. Ela é feita do crânio de um homem. Não entendo, disse o rei. Ninguém entende. Dentro do crânio do homem está a mente. Despeja-se tudo nela e tudo desaparece. Ela está sempre pedindo mais e está sempre vazia. Ela é sempre um mendigo. Não se pode mudar isso. A única coisa que pode ser feita é compreendê-la e livrar-se dela, esclareceu o mendigo. E aí diz o Osho, né? Esta é a sua situação também. Você não conseguirá satisfazer a si mesmo se ouvir a mente. No entanto, se não ouvir a mente, nesse exato momento, a satisfação será toda sua. Pode escolher entre o sofrimento da mente, porque a mente permanecerá sempre infeliz, pedindo cada vez mais, pois esse desejo é interminável. Eu sempre provoco, né, você quando eu falo sobre esse assunto, dizendo, se a mente tivesse todas as respostas, por que ela já não teria entregado elas para você? A mente é um saco sem fundo, é o crânio do homem, né? A tigela de esmolas pode colocar todas as joias do mundo, nunca vai ser suficiente. Mas nós aprendemos a funcionar a partir dessa tigela de esmolas. E não importa o quanto você estude, quantos cursos você faça, nunca vai ser suficiente. E aí eu coloco um pouco da minha visão aqui também. Nunca vai ser suficiente porque a nossa realidade ela é multidimensional. E há muitas camadas, há muitas dimensões da nossa realidade que a mente não tem sequer condições, mínimas condições de compreender. Então é um esforço ainda mais inútil, ou seja, a mente, pela sua própria natureza, é um poço insaciável, um saco sem fundo, uma tigela de esmolas que vai estar sempre vazia. Não importa quanta informação você coloque para dentro, não importa quantas explicações você receba, ela nunca estará 100% convencida. Então é um esforço inútil, é um gasto de energia em vão tentar satisfazer a mente. Isso não existe, isso não vai acontecer. Se houvesse essa possibilidade, que é uma ilusão que a gente alimenta, justamente porque crescemos, nascemos e crescemos, calcados aqui, estruturados aqui, como se a mente fosse o alicerce da nossa existência, né? Penso, logo existo. Eu preciso entender, eu preciso explicar. Como a gente se constituiu a partir dessa premissa mental, a gente nutre essa ilusão de que um dia a gente vai entender, de que um dia a gente vai acalmar essa mente, e ela não acalma. Mas vamos supor que fosse possível, que essa ilusão é real, que um dia você vai ter explicação para todas as questões que angustiam você. Mesmo assim, ainda haverá dimensões da sua realidade que a sua mente não tem alcance, que ela não tem instrumentos, que ela não tem capacidade de compreender. Que é o mundo sutil que eu falo, né? Como que a gente vai comprovar? Talvez um dia a gente até comprove isso, mas hoje a gente não tem ferramentas para comprovar alguns fenômenos mediúnicos, alguns fenômenos extrafísicos, alguns fenômenos espirituais e energéticos. E enquanto a gente gasta energia tentando explicar, entender a lógica, suposta lógica por trás disso, a gente está deixando de usufruir da expansão de consciência, da tranquilidade, da paz
das curas espirituais, energéticas, emocionais, mentais, que a gente poderia estar usufruindo. E quando a gente começa a acessar esse mundo sutil, a gente começa a entender, não com a mente, mas uma outra dimensão, eu diria que pela nossa consciência, que é a nossa inteligência que está além da mente. A gente começa a entender que a realidade ela é tão complexa, no sentido de ela ter tantas camadas, que a gente deveria usar a mente só para dar conta dessa realidade física que a gente experimenta, né? Daquilo que a gente pode tocar. Não tentar usar essa ferramenta para dar conta de dimensões que estão muito além do físico. Mas vamos voltar para o Osho. Porque o livro aqui tem perguntas e respostas, né? Não foi ele que sentou e escreveu. Então, esse livro é a transcrição de algumas palestras do Osho, de alguns eventos que ele participou, alguns debates, né? Então, algumas pessoas fazem perguntas para ele, né? Então, a pergunta que ele recebeu é: se o senhor disse que tem que descartar a mente, para que ela serve? Ela é de fato maliciosa? E aí o Osho diz assim: a mente é uma das coisas mais importantes da vida do ser humano, mas apenas como servo, não como mestre. Né? Faz sentido também com o raciocínio que eu estava trazendo para você. Se a mente ela não tem condições de dar conta de todas as camadas da realidade, como ela vai ser o mestre? Como ela vai ser o guia? Como que ela vai conduzir a sua vida? Como ela vai ser a estrutura, a base, o alicerce da sua vida? Se ela tem limitações profundas. Então, Osho diz, ela é importante, mas como um servo, ou seja, atendendo às suas necessidades nessa realidade aqui. Ela não pode ser o seu mestre. No momento em que a mente se torna o mestre, surgem os problemas. E em seguida ela substitui o seu coração, o seu ser, e assume a posse total sobre a pessoa. Daí, em vez de seguir as ordens da pessoa, a mente começa a dar ordens para ela. Não estou dizendo para destruir a mente. Ela é o fenômeno mais evoluído da existência. Eu estou dizendo, tome cuidado para que o servo não se torne o mestre. Lembre-se, o seu ser vem primeiro, o seu coração em segundo, a sua mente em terceiro. Esta é a personalidade equilibrada de um ser humano autêntico. Eu acredito muito nisso, né? Nós somos pura consciência, nós somos um fragmento de uma consciência superior que criou esse universo. Então, nós estamos experimentando essa criação, ou parte dela, né, essa realidade física tridimensional, aqui dentro desse corpo, utilizando esse corpo e essa mente como veículos, como ferramentas. Nós não somos essa mente. Nós somos a consciência, o ser, experimentando essa realidade através do coração e da mente. O Osho defende, então, né, que a gente sempre coloque a sabedoria do ser em primeiro lugar, o coração em segundo e a mente em terceiro. Seria uma ordem de importância, né? Onde eu vou pegar a informação? Através de qual ferramenta? Primeiro eu vou direto na minha consciência, na minha alma. Depois eu vou no meu coração e depois eu vou na mente. E o que que a gente fez? A gente fez o contrário. E aí faz sentido tanta crise existencial na humanidade. A gente se desconectou do mais importante, do essencial, o sumo, né? Aquilo que, tirando todas as camadas, sobra o quê? O ser, a consciência. Quando esse corpo vai, quando esse corpo morre, o que sobra de você? O ser, a consciência, que se projeta para outra realidade, para outra dimensão, que pode ou não voltar a ocupar um corpo físico. Percebe? Você não é isso, essa estrutura aqui, né? Mas a gente se apega muito. Mas o Osho também explica por quê desse apego. E eu gostei muito da reflexão dele. Fez muito sentido para mim. Por isso que eu quero compartilhar com você. O Osho, né, é um dos maiores defensores da meditação. Ele foi muito polêmico, né? O Tony Robbins, ele disse o seguinte, que o Osho foi o homem mais perigoso desde Jesus Cristo. Porque o Osho questionou
essas certezas absolutas que a gente tem. Ele questionou muitas estruturas, funcionamentos da sociedade, estruturas políticas, religiosas, sociais, e defendeu muito uma espiritualidade livre. O reconhecimento desse ser, o reconhecimento da sua divindade, né? Através de onde? Meditação. Essa é outra tecla que eu bato sempre, né? Todas as fontes das quais eu bebo, todos os autores que acabam parando na minha mão, todos os livros me levam para esse caminho. O caminho é para dentro. Então, para eu recuperar a conexão com o ser, eu vou pelo meu coração, usando a mente como meu servo para chegar na essência. A meditação. Meditação é esse caminho, né? Então, o Osho é um grande defensor da meditação. E ele diz que um homem que não tem ser, coração e mente em profunda harmonia, tendo a mente a serviço do coração e o coração a serviço do ser, e o ser pertencente à inteligência difundida por toda a existência, ele não tem nada. As pessoas chamam a isso de Deus, mas eu gosto de chamá-lo de divindade. Não tem nada acima. Então, quando eu consigo reconhecer o meu ser, manter o meu coração a serviço dessa essência e a mente a serviço do coração, mantendo essa hierarquia, é que eu encontro a verdadeira liberdade. E tem mais história aqui, porque agora eu vou introduzir a explicação do porquê que a gente funciona desse jeito. Para o Osho, a nossa mente, ela não é nossa. A mente é quase uma construção social. A nossa mente, ela é muito mais antiga do que nós. Vem comigo para tu entenderes. Ele diz que a mente do indivíduo não é a mente dele. Isso é fundamental que seja lembrado, dizendo. A sua mente é o implante da sociedade na qual o indivíduo nasceu acidentalmente. Se o indivíduo nascesse em um lar cristão, mas fosse imediatamente transferido para uma família muçulmana e criado por muçulmanos, não teria a mesma mente. Faz sentido, né? Ele teria, então, uma mente totalmente diferente daquilo que se poderia imaginar. Ou seja, os sistemas de crenças que balizam a sua visão de mundo, né? A lente pela qual você enxerga o mundo depende do contexto em que você está inserido. Não só da sua sociedade como um todo, do seu país, da sua cultura, mas também da sua região, da sua cidade, da sua família. Então, a sua mente, ela é um implante da sociedade no sentido de que já vem um pacote pronto, né? Já vem um pacote pronto. E a gente, nessa jornada de autoconhecimento, um dos movimentos mais ricos que a gente faz é justamente questionar esse pacote e separar aquilo que faz sentido para nós e aquilo que não faz. Aquilo que ressoa no coração, aquilo que faz sentido com a nossa essência e aquilo que não faz. Pode fazer sentido para o outro, mas não precisa fazer para mim, só porque eu nasci naquele lugar. Aí o Osho fala aqui do Bertrand Russell, que foi um dos gênios, né, da nossa história e que se esforçou para se livrar de uma mente cristã. Não porque ela fosse cristã, mas simplesmente porque lhe foi dada por outros. Ele queria ter a sua própria perspectiva das coisas, ele não queria ver as coisas pelas lentes dos outros. Russell queria entrar em contato com a realidade de forma imediata e direta. Ele queria ter a sua própria mente. Portanto, não era uma questão de estar contra a mente cristã. Se ele fosse hindu, teria feito o mesmo. Se ele fosse muçulmano, teria feito o mesmo. Se ele fosse comunista, teria sido feito o mesmo. A questão é se a mente é própria do indivíduo ou se é implantada por outros, pois os outros implantam uma mente no indivíduo que não serve a ele, mas serve aos propósitos dos outros. E aí diz o Osho, a pessoa é preparada por pais, professores, sacerdotes, por sistema educacional, para ter um determinado tipo de mente. E a vida inteira ela continua a viver através desse tipo de mente. Essa é uma vida emprestada. E é por isso que há muito sofrimento no mundo, porque ninguém está vivendo de forma autêntica, ninguém está vivendo o seu próprio eu. Está simplesmente seguindo ordens que lhe foram implantadas. E aí eu gosto muito dessa parte aqui, mais no finalzinho do capítulo, que ele diz que a sua mente não é jovem, ela é secular. Secular. 3.000 anos de idade, 5.000 anos de idade. É por isso que toda a sociedade teme que alguém crie uma dúvida em relação à mente. Ou seja, quando alguém vem aqui num podcast, num vídeo, num livro e diz, olha,
A mente não é uma fonte totalmente confiável. As pessoas já ficam, não, porque como assim? Eu preciso entender, como que eu vou viver sem ser racional, sem compreender tudo, como se não existe nenhuma outra fonte de informação. Então, esse alicerce da mente é tão forte, está tão arraigado, né? Está tão enraizado na gente que nós mesmos lutamos para defender essa estrutura, sem ter abertura para questionar se essa mente realmente é minha, se tudo que eu penso, digo e faço faz sentido mesmo para mim. E o sofrimento é um termômetro. Se a minha vida não está do jeito que eu gostaria, se eu não estou feliz com o meu trabalho, se eu não estou feliz com os meus relacionamentos, se eu não estou feliz comigo mesma, tem alguma coisa errada. E aí a gente fica olhando para fora, né? Porque a gente também foi ensinado a olhar para fora. Porque essa estrutura no qual a gente se baseou também não quer que a gente olhe para dentro e identifique as falhas desse jogo. Quer que a gente fique olhando para fora, se distraindo, né? Então, é por isso que toda a sociedade teme que alguém crie uma dúvida em relação à mente. Como ousas hoje? Por isso que ele foi tão perigoso quanto Jesus Cristo, né? Por isso que todo e qualquer conteúdo que questione a mente, as pessoas já levantam barreira. Não, não pode. Não, mas eu sou racional. Não consigo ser diferente. Sinto lhe dizer, essa é uma mentira da sua mente. É outro implante colocado aí na nossa estrutura racional. Se eu sou o ser infinito que continua depois que esse corpo se vai, eu não posso estar tão agarrada assim nessa mente. Mas, como o Osho disse, a mente é fundamental, como servo, não como mestre. Esse é o detalhe. Ninguém precisa descartar, limar, eliminar. É ser mais forte que a sua mente. Como assim não consegue meditar? Como assim não consegue relaxar? Você está sendo um servo da sua mente. Ela que tinha que ser sua serva. Aí diz o Osho, olha como ele era polêmico, né? Esse é o seu crime, criar uma dúvida no indivíduo em relação à sua mente. E quero que você entenda que você não é a sua mente. E que sua busca deve ser para encontrar a própria mente. Ou seja, qual é a sua mente? Estar sob o impacto de outra pessoa é permanecer psicologicamente um escravo. E a vida não é para ser uma escravidão, é para saborear a liberdade. Mas esse é outro esquema, né? Outro emaranhado dessa estrutura. Que liberdade o quê? Quem aqui quer ser livre? Não é muito mais confortável saber o caminho? A gente não vai para o oráculo para que ele diga qual é o caminho? A gente não procura orientação espiritual para saber o que que a gente tem que fazer? Porque a gente morre de medo de tomar uma decisão errada? Como se tivesse errado? No meu ponto de vista, existe aquilo que dá muito bom e aquilo que dá bom. Aquilo que não foi bem como a gente esperava e aquilo que foi até melhor do que a gente esperava. Tudo é aprendizado, tudo é experiência. Esse é o ponto de vista da alma, da essência do ser. Mas a gente morre de medo de fazer algo errado, né? De ser condenado. No fundo, a gente não quer liberdade, a gente morre de medo da liberdade. A gente quer que alguém nos diga o que a gente tem que fazer. E só quando a gente começa a experimentar o gostinho da liberdade e se permitir escolher e sentir as consequências dessa escolha, é que a gente começa a se libertar, começa a afrouxar essas amarras que nos prenderam, sem que a gente percebesse. É profundo esse assunto, né? É complexo, mas eu tenho um caminho. Meditação. Vou ler mais um trechinho do livro. Quando a pessoa sente a existência imediatamente, sem nenhum mediador, sem ter nenhuma mente dada por outra pessoa, prova algo que a transforma, que a torna iluminada, desperta, que a leva ao pico mais alto da consciência. Não existe realização maior.
Não existe satisfação maior. Não existe um relaxamento mais profundo. A pessoa chegou em casa, a vida torna-se uma alegria, uma música, uma dança, uma celebração. Achei lindíssimo isso, né? Lindíssimo isso que ele escreveu. Então eu quero deixar essa provocação, um convite para você ler esse livro, O Livro do Ego, que é essa identidade, essa falsa identidade, esse falso eu, criado pela mente. E para que você comece a experimentar cada vez mais quem é você de verdade, o que é essa satisfação, essa realização, essa paz. Isso só está disponível para quem ousa desapegar dessa mente. Entender que ela é uma ferramenta dentre tantas ferramentas e que ela deve ser o seu servo, não o seu mestre. Dá medo? Vai com medo mesmo. Não existe outro caminho. Eu não encontrei alguém que me ofereça uma outra alternativa plausível e aplicável, que não seja transcender a limitação da mente. Mas se você não concorda, tá tudo certo. Esse é só um ponto de vista baseado na minha experiência, nos meus estudos. Esse podcast se chama Conversas com o Universo, com base nas conversas que eu tenho com os autores que eu leio, com as pessoas que me dão cursos, palestras, vivências, com as trocas que eu faço com outras pessoas. Então, é um ponto de vista, uma perspectiva que, embora venha de diversas fontes, ainda é um ponto de vista. Agora, se você conseguiu ir um pouquinho além da mente, e algo que eu disse aqui ressoou no coração, ou seja, fez vibrar, fez o corpo sentir algo diferente, nem que seja desconforto, se permita meditar. Vou deixar aqui então para você o link do livro, o canal Permita-se Meditar, o link do Spotify, onde eu deixei lá tem mais de 100 meditações guiadas para você experimentar a meditação. E eu convido você também a conhecer o curso Meditação na Prática, que é um curso online, todo o conteúdo gravado já disponível para você se abrir para meditação, para você começar a transcender essa barreira desse servo que virou mestre e você retomar a sua autenticidade, a sua autonomia e viver com leveza. Dúvidas, dificuldades, me chama no Instagram, @marcelapunk, ou aqui nos comentários, vamos conversar. Estou disponível para a gente transcender a limitação. Até o próximo episódio, com mais um assunto para a gente refletir e conversar juntos com o universo. Até mais.